Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José neste final de domingão, que eu espero que esteja sendo super tranquilo para você. Muitas vezes nós não conseguimos, né? Surgem situações inesperadas, infortúnios, às vezes as coisas desandam um pouco, mas nada que se compare com o que está acontecendo com uma família em especial, que é um clã político que tem muitas pessoas também que estão agregadas no meio dessa história toda. Porque hoje, vejam só, como não bastassem já os meteoros que estão caindo sobre o clã Bolsonaro e outros que estão vindo no caminho, muitas fumaças, muitas nuvens cinzentas se elevaram. E as coisas estão cada vez mais complicadas para todas as pessoas que estão no seu entorno. Hoje, a mãe do 01, 02, 03 sofreu um assalto junto com os seus avós, os avós dos filhotes de Bolsonaro, e eles agora estão com uma teoria sobre esse tipo de situação que eventualmente acontece com qualquer pessoa aqui no Brasil. Já estão colocando a culpa em quem? Nele mesmo. Estão dizendo que isso pode ter sido coisa do ministro Alexandre de Moraes. Vocês vejam só a corrosão moral, ética, as teorias conspiratórias, o mau caratismo dessa gente, aonde está indo, né? E tem outros também que estão numa situação muito complicada, como o senhor Silas Malafaia, que já mudou bastante o discurso, e agora eu vou trazer aqui para vocês depoimentos de pessoas muito qualificadas nesse universo religioso, para falar um pouco do senhor Silas Malafaia, para desmascará-lo ainda um pouco mais, né? Para a gente fazer com que essas fumaças todas, essas nuvens se dissipem, para que mais pessoas enxerguem o que acontece e o que pode acontecer aqui no Brasil. Antes de entrar nos temas, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades. Compartilhe os nossos vídeos, dê sempre seu joinha, mande seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, é uma coisa impressionante, né? Nós que temos senso da realidade, um bom senso, quando a gente vê esse tipo de coisa aqui, ó, é impressionante. Eu comentei com vocês que a mãe de Bolsonaro foi assaltada, né? A mãe dos filhos de Bolsonaro, dos filhos do primeiro casamento, né? Ele está no terceiro casamento, é um homem de famílias, né? Ordens de Moraes, diz Eduardo Bolsonaro após assalto na casa da mãe, né? Aí vem aqui, né? Deputado federal Eduardo Bolsonaro falou sobre o assalto na casa de sua mãe e de seus avós em Resende, no Rio de Janeiro. Aí ele fez a seguinte publicação: bandidos sequestraram meus avós e minha mãe. Ordens de Moraes? Gente, é uma decrepitude, né? É um mau caratismo na fase mais rasteira. Hoje cedo, bandidos invadiram a casa dos meus avós, um casal de mais de 80 anos de idade, indefesos no estado do Rio de Janeiro. Aliás, quem é o governador do estado do Rio de Janeiro, hein, o Dudu Bananinha? Ele, por acaso, é adversário do seu papai? Ele está jogando contra? Ele é uma pessoa que não adota a política de segurança que vocês acham que é a política ideal? Ele também não gosta de bandido bom é bandido morto? De matar pobres ou de fazer com que pobres sejam mortos e depois acusados de terem sido de alguma facção? Pois bem, né? Eles chegam no estado do Rio de Janeiro. Minha mãe, Rogéria, também estava lá. Eles chegaram gritando: sabemos que Jair Bolsonaro manda dinheiro para vocês. Queremos a grana. Olha, mas isso já é conhecido há muito tempo, né? Ou será que é segredo para o Brasil que vocês sempre operaram com muito dinheiro vivo por todos os cantos? Que compraram imóveis com malas de dinheiro? Então, a bandidagem sente o faro e vai querer alguma coisa, né? Amordaçaram meus avós, humilharam minha mãe, reviraram minha casa inteira e vai falando aqui do negócio, né? E tudo isso acontece depois dos vazamentos seletivos e perseguições de Moraes, que expõe nossos familiares como alvos fáceis. Até onde vai a sede de vingança desse homem? Gente, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? E aí ele coloca um videozinho aqui, né? Provavelmente a Eles mãe estavam do com Rogério, luva. Tava com a luva, mas Rogéria ele tirou a Bolsonaro, né? luva para botar E aí o ela vai negócio na narrando boca da aqui, gente. eles Botar publicam um vídeo aqui, né? Da casa, enfim, o né? silver tape. E aí vem, né, com essa história toda. Bom, então é o seguinte, que a polícia descubra e esclareça essa história. De qualquer maneira, o ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, não vai dar bola para essa gente. E será que vai ter... bom, até eu estou fazendo a pergunta, mas já sei a resposta. Será que vai ter gente que vai acreditar nisso? Bom, no campo do bolsonarismo, é claro que isso aí vai... Daqui a pouco vai ter gente fazendo discurso em cima disso, né?
Paralelamente, acontece o seguinte: Moraes pede extradição de ex-assessor acusado de vazar dados sigilosos. Foi um cara que o Moraes exonerou porque agrediu a mulher, foi incluído na Lei Maria da Penha, deu tiros na mulher, mas não acertou, enfim. E o ministro achou que não pegava bem, né? Alguém que bate na esposa, ameaça a esposa, dá tiros, né? Não é legal, né? Aí o cara ficou magoado e está inventando uma série de histórias. E aí começou a vazar informações de processos, de investigações, e virou bolsonarista, ou se revelou bolsonarista. Só que o que ele fez é crime. Aí ele fugiu do Brasil, deu uma zambelada, né? Ou zambelhada, foi para a Itália, achando aqui ninguém me pega. Só que o pedido já foi feito. O Ministério da Justiça informou que enviou solicitação ao Itamaraty em 20 de agosto para formalização junto ao governo da Itália. Vamos ver, de repente ele vem algemado junto com a Carla Zambelli, né? Se ela voltar para o Brasil. Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os débitos envolvem R$ 6.900.000 em Previdência e R$ 10.100.000 em outros tributos. Essa é a vida fiscal do senhor Malafaia. Dívida de Malafaia com a União aumenta 800% em 5 anos, constata PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O senhor Silas está com uma nuvem muito grande, né? Olha a carinha dele, está meio sorumbático, né? Está meio assim, né? Meio apagado, um tom abaixo, né? Ele que é muito virulento. E as coisas estão piorando para a vida dele. Ele que sempre faz aqueles discursos, né? Que Deus nos livre dessa gente. Pois é, parece que Deus está atendendo. Primeiro jogou os meteoros, as nuvens, e agora tem a cadeia lá na frente. E o senhor Silas ganhou uma senha preferencial, né? Publicaram um vídeo hoje, convocando para o 7 de setembro. Mas a continuarem as coisas como estão, está arriscado o senhor Silas Malafaia não estar presente, né, no dia 7 de setembro. Ele está em outra localidade, né? Não por vontade própria, se é que você me entende. E aí ele publicou um vídeo hoje convocando as pessoas para o 7 de setembro, mais ou menos isso. Haja Brasil pela liberdade de expressão, pela liberdade religiosa. Liberdade religiosa, isso é uma patifaria, isso é um estelionato tão grande, que é uma vigarice tão grande, mas é o seguinte, né? Que como se houvesse perseguição religiosa no Brasil. Aí vão falando as criaturas aqui, que me lembrou quando eu fiz medicina, estudei na faculdade, né, Direito, fiz Medicina Legal 1 e 2, com o professor Nelson Massini, um dos maiores craques do planeta. Aliás, se ele estiver me assistindo, um grande abraço para o meu querido professor Nelson Massini. E eu tinha uma teoria, né, no Direito da Medicina Legal, ultrapassada, né, de Cesare Lombroso, que olhava assim a característica de algumas pessoas e afirmava qual era a modalidade criminosa que ele iria fazer na vida, né, ou praticar na vida. Quando a gente vê essa turma aqui do bolsonarismo toda, a gente fala assim, será que o César estava de todo equivocado? Quando vai vendo, olha só, cara, essas figuras aqui pedindo para orar, Deus, né, direitos humanos, né? Não dá, né, gente fina? Olha só, gente, a cara desses personagens aqui não ajuda, né? Olha só. Olha os olhos bugalhadão aqui, é gente esquisitaça, né, para dizer o mínimo. Olha, é só passageiro do trem fantasma mesmo, é um negócio impressionante. Tá faltando aqui, eu notei que faltou foi o Magnum Malte, não vi o Magnum Malte não. Olha a cara da rapaziada. Gente do céu, né? Cesare Lombroso, olha, de repente sua teoria vai ser reavivada, viu? Nos próximos dias aí com essa gente toda. E aí é o seguinte, o Malafaia está muito para baixo. Uma das razões são mais revelações que estão vindo em relação a ele. O Caio Fábio, né, que é um teólogo, uma pessoa muito respeitada nos meios evangélicos, que estudam e praticam o evangelho, ele tem histórias com Silas Malafaia. E ele está sendo chamado para comentar algumas delas, e o que se vê nas redes é isso aqui, ó. Vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Primeira delas. Isso é uma raridade mundial, não sei o que e tal, mas... Isso é o Silas se encontrando com o Caio Fábio numa passagem, onde o Silas teria ido pedir desculpas ao Caio Fábio por coisas que ele fez contra o Fábio. Eu não posso deixar de receber o dinheiro que eu recebo, do Macedo, que me paga $40 mil por mês. Isso eu estou falando de 1990. $40 mil por mês para ficar de plantão para falar mal de você. Eu já até gostei de quem ele era quando ele era um garoto de 18 anos. E ia com a noivinha dele, namorada, não eram nem casados.
iam lá na minha casa me pegar numa Kombi velha para me levar para pregar na igreja do sogro dele, nos cultos de jovens, sábado à noite. Aí eu ia, ele ia conversando, feliz. Eu conheci um Silas ainda gostável. Até que uns 4, 5 anos depois ele foi ficando um cara não gostável, depois se tornou uma figura intragável, depois se tornou uma coisa que eu prefiro nem nominar, como eu o enxergo hoje em dia, porque ninguém merece essa designação e eu não quero. Não quero. Eu considero muito o que Judas, irmão de Jesus, disse. Gente, mas assim, ele vai destroçando, aí você fala assim, mas ele fala tudo isso Malafaia, o Malafaia com tanto poder econômico, político, advogados, não processa o Caio Fábio? Por que será, hein? O Caio vai falar sobre isso, vamos pegar mais um trecho aqui. Agora, o que não é público, eu não o publicarei. Agora, não tem amor nenhum ali. E por que eu digo que eu não gosto dele, mas o amo? Eu não gosto dele porque eu não gosto de mentirosos, não gosto de oportunistas, não gosto de gente que se vende como ele se vendeu durante anos. Não foram meses, foram anos. Talvez 4, 5 anos. Ele ganhou aqueles $40 mil por mês para ficar de plantão falando mal de mim, para depois ir chorar na minha presença. Chegava na minha sala e chorava. Caio, eu tive que falar mal de você. Você assistiu? Eu digo, cara, eu não assisto bobagem. Eu não sujo a minha mente com besteira. Se o programa não for muito bom, eu não assisto. Não sei nem como é que vocês pregam. Eu nunca ouvi você pregar. Não estou afim de ouvir. Quando eu ouço só alguns tons, já me fere. Porque eu acho tão cortante. É um negócio assim que chega tão ácido, tão cáustico, que não me dá vontade de ouvir nenhum de vocês pregar. Porque o evangelho não é só um conteúdo. O conteúdo vocês já falsificam. E o modo como vocês pregam já é anti-evangelho, porque é cheio de ódio e de acusações e de infernos e de maldades e de suspeições e de... Quando eu ouço Silas, às vezes parece que eu estou ouvindo um bicheiro escrachado. Sabe aqueles bicheiros de última qualidade lá da Zona Oeste? Sim, aqueles que já nem existem mais, escrachados. Sim. E aí, gente, é nitroglicerina pura, né? Uma pancada atrás da outra. Eu separei só esses trechinhos aqui. Então, eu olho para o Silas e digo, esse é um cara que eu não gosto, e não gostarei enquanto ele for assim. Mas eu peço ao Senhor com muita regularidade que ele se converta. Eu ficaria muito triste de ver o Silas morrer assim, tão perdido, tão sem evangelho, tão sem amor, tão sem tolerância, tão sem respeito, tão sem misericórdia, tão sem graça, tão sem bondade, só vivendo de interesse em interesse, em competição, querendo sempre lugar, nome, posição, oportunismos diversos e variados, negocia a alma, vende e recebe o pagamento e se orgulha de ter recebido. Agora, ele ia para mim com alguma regularidade. Por que ele nunca me processou esses anos todos? Você já se perguntou isso? Pois é uma pergunta interessante. Que o mundo inteiro tem para fazer. E nem vai. Porque ele sabe que eu nunca o acusei falsamente. Para cada coisa que eu digo, eu tenho um batalhão de outras para corroborarem, com fisicalidades palpáveis e inegáveis. Ele sabe que eu não sou leviano. Gostei disso, fisicalidades palpáveis. Ele me respeita o bastante para não brincar de me processar. E sabe que o que eu tenho acumulado sobre ele é muito mais do que eu jamais disse. Quando eu escrevi aquele livro Confissões de um Pastor em 96... A gente ia falar sobre E aí ele vai destrinchando aí, né? E aí, para finalizar o último trecho desse papo aqui, vamos colocar esse ponto aqui. Isso aqui não é um texto póstumo. Você está vivo, muda de vida. Se ele falando para o Silas, né? Converta-se ao Evangelho. Abrace a causa de Jesus, as pautas do Evangelho. E eu terei toda a alegria e honra do mundo de dizer a nova pessoa que você se tornou. Mas enquanto você for esse bicheiro, estelionatário, mentiroso, venal, não brinque comigo. Porque o melhor que você vai ter de mim é essa bondade de poupar aquilo que eu não quero que a tua mulher ouça, nem que os teus filhos, nem que a tua mãe, nem que o teu pai, que são vergonhosos demais. Agora, gente, é pancada, né? E aí teve mais coisas, né? Teve também uma entrevista aqui do Antônio de Paula num canal chamado Fuxico Gospel, né? Comandado por um pastor lá, que ele também mandou o sapato também, né? Acho que dá para pegar aqui alguns trechos com você. Que
de repente, o nível de intimidade entre eles é tão grande que esse tipo de coisa que nos assusta aqui fora talvez seja comum entre eles, tá entendendo? Talvez seja assim comum. Ele estava falando dos diálogos de Silas Malafaia com o Bolsonaro, do filho do Bolsonaro com o pai, mandando o pai, né, vai tomar no, né? Então ele está comentando sobre isso, o Ottoni de Paula. Um filho dizer pro pai, vai tomar, né? Essa é a minha pergunta. Como é que você recebeu isso? Comigo, eu deserto ele, eu quebro ele no meio, no tapa, né? Porque um filho não pode falar isso pro pai. Mas, de repente, a intimidade deles, não é? Permite o filho xingar o pai. O Ottoni está sendo delicado, né? Está sendo aí calmo, né? No meio desse esgoto do clã Bolsonaro, isso é natural, né? Melhor dizer assim. Permite o pastor Silas falar daquela forma e xingar o filho do ex-presidente. Enfim, deve ter algum nível de intimidade ali muito profunda que nos escandaliza, mas que não os escandaliza. Ali deve ser normal entre eles, né? Então, gente, são muitos trechos aqui lá no nosso portal do José Cortes, eu coloquei trechos muito interessantes ali, mais longos, né? Para finalizar, vou colocar só esse aqui, que é uma síntese aqui que meus amigos do Desmascarando fizeram. Vamos pegar aqui. O dele é ser preso. O sonho dele é ser preso. Para de tentar dizer que nós estamos tendo perseguição religiosa porque o pastor Silas, a quem eu respeito, está no inquérito da Polícia Federal. Ele está no inquérito e está pagando preço por esse momento que nós estamos enfrentando no Brasil. E se você quer saber, eu não vou atrapalhar o sonho do pastor Silas, não. Não vou atrapalhar, Ser não. preso? O Ser sonho preso? dele é ser preso. O sonho dele é ser preso. Olha, se nós pudermos ajudar também, viu, senhor Ottoni? Nós vamos ajudar. Nós estamos fazendo representações, estamos acionando a Polícia Federal, estamos fazendo nossos espaços aqui, espaços de consciência crítica, né? Então, enfim, se o senhor puder ajudar também, eu acho que vai ser bom nessa fila andar, né? Então, se esse é o sonho dele, se ele entende que isso pode acontecer e que ele vai pagar esse preço, o problema é dele. Quem sabe não é alguma promessa que ele fez a Deus, não sei. Eu não quero entrar nessa intimidade. Se eu pudesse falar para o pastor Silas, eu ia dizer que não há recompensa nenhuma em ser preso político. Mas haveria se ele fosse um preso por pregar a palavra de Deus. Aí sim. Haveria se ele fosse preso por amor ao evangelho. Mas ele vai ser preso por amor a Bolsonaro. Que beleza, hein? Que beleza. Então, são essas as questões para a gente finalizar o nosso domingão. Enfim, que você, se você está assistindo nosso papo agora nesse final de domingo, que você ainda tem um final de domingo muito bacana e certamente você terá uma boa noite de sono, porque você não se preocupará em ser acordado amanhã cedo com toque, toque, toque da Polícia Federal. Como tem muitas nuvens cinzentas por aí, tem gente que vai ficar, além de perder o sono, ainda respirar muito mal, né? Eu fico por aqui, gente, mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Olha a pipoca aí atrás de mim.